Olá, amados amigos e irmãos, graça e paz, estamos de volta aqui na TV Caminho Livre mais uma vez. Antes de fazermos algumas observações relacionadas a duas acusações que eu recebi aqui no canal, eu quero enviar um abraço fraterno, fazer uma menção à conexão de algumas pessoas aqui no canal. Eu começo enviando aqui um abraço fraterno ao Dan Lucena, que tem apoiado incondicionalmente o nosso canal. O Dan, grande abraço, fica com Deus, meu irmão. Luiz Carlos, intervencionista, é parceiro nosso, né? É um grande parceiro nosso aqui. O Emerson Amaral também, a irmã Giane Carvalho, a irmã Gil, lá da Bahia. Eu estudei com a irmã Gil todas as doutrinas da graça, tive esse privilégio. A irmã Cristiane Cadete, o irmão Winston Rodrigues, lá do Nordeste, o irmão Cristiano, também do Nordeste, da Bahia ali, né? A irmã Dinamara Ribeiro, o irmão Natanael Hidalgo, o irmão Gemerson Figueira, tem mais aqui o JVS Santos, a irmã Zilza Ferreira, a irmã Ana, o irmão Glerson Gomes, a irmã Edna Sene, a irmã Lícia Vale, o irmão Tarcísio Guedes. O irmão Tarcísio é um parceiro nosso aqui da TV Caminho Livre, ele é de Jequié, na Bahia, é mais um que se libertou do sistema, daquele sistema de escravidão, né, implantado pela Igreja Adventista há muito tempo atrás. O Jonatas Barros, o irmão César Vieira. O irmão César Vieira me fez uma pergunta aqui, querendo saber onde é que ele poderá adquirir os livros do pastor Desmond Ford, que tem um imbecil aqui no canal aqui que diz que eu nunca citei que o pastor Desmond Ford, se ele estiver vivo, ainda é adventista do sétimo dia. Esse idiota, esse imbecil que fica aqui me atormentando, não assiste a todos os vídeos do canal, depois fica falando bobagem. Ô César, os livros do pastor adventista do sétimo dia, Desmond Ford, do pastor sem credencial, Desmond Ford, né, que foi um daqueles que teve a coragem, a ousadia santa de refutar aquela doutrina perniciosa do juiz investigativo, você poderá comprá-los através da Amazon, tá? Você, através da Amazon, poderá comprar todos os livros do pastor Desmond Ford, inclusive aquele calhamaço que eu e o Elias temos aqui. Eu tenho inclusive a cópia do original que o Elias comprou também lá dos Estados Unidos. Eu quero mandar um abraço para o Diego Araújo, o irmão Severino Alves, que é adventista da promessa. Deixa eu ver aqui quem mais escreveu para a gente. Jailton Novaes. Eu não sei se esse Jailton Novaes aqui é o meu irmão Jailton lá de Imperatriz, com quem eu não falo já há algum tempo, mas eu quero de qualquer forma agradecer a participação, a conexão do Jailton Novaes, a irmã Márcia Souza Barbosa, o irmão Jorge Luiz Cunha, o irmão Luiz Lima de Carvalho, o irmão Jademir Nascimento, o irmão José Luiz Pereira, o irmão Emerson Amaral, o Cristão Legendário, meu brother, meu parceiro aqui do canal Caminho Livre, a irmã Neide Matos. A irmã Neide quer saber onde é que ela pode adquirir os livros de Romanos. Irmã Neide, a editora Fiel tem comentário de Romanos, esqueci o nome do teólogo, deixa eu ver aqui, irmã Neide, eu vou indicar aqui vários comentários de Romanos para a irmã, tá? E tenho certeza que quando a irmã ler o comentário de Romanos, qualquer um que seja, a vida cristã da irmã muda, a visão de Deus muda para melhor, né? A nossa relação com Deus muda para melhor. Irmã, eu tenho aqui o comentário editado pela Fiel, editora Fiel, de Romanos, do John Murray. É um dos mais respeitados teólogos no mundo, e ele escreve sobre Romanos. Esse aqui nem dispensa apresentações, né?
é o comentário de Romanos de João Calvino, também editado pela Fiel. Eu tenho aqui mais alguns. Eu tenho esse aqui, ó, do C.E.B. Cranfield, comentário de Romanos, versículo por versículo. Ele é mais resumido, da Vida Nova, tá? Da editora Vida Nova. Eu tenho outro aqui, também da Vida Nova, é um comentário expositivo de Romanos também, do C. Marvin Pate, da Vida Nova, irmã. E eu tenho aqui Estudos Bíblicos Expositivos em Romanos, de R.C. Sproul. Esse aqui é da editora Cultura Cristã. Pastor R.C. Sproul faleceu recentemente, um homem de Deus, um teólogo maravilhoso, mas que deixou muita coisa escrita aí, né, para a nossa bênção. Agora, eu lhe apresentei aqui alguns livros, irmã, sobre Romanos, que são muito bons também para a senhora aprender o que é realmente o Evangelho, o que é Evangelho e o que não é Evangelho. São muito bons. Mas eu queria indicar de modo muito especial para a irmã uma exposição de Romanos em 14 volumes. A senhora pode ler um por mês, eu não sei qual é o ritmo de leitura da irmã, mas a senhora pode ler, fazer plano de ler um por mês. Eu li um por semana, eu e o Elias lemos um por semana. São 14 volumes de uma exposição do livro de Romanos, escrita por um grande homem de Deus, um grande teólogo, foi médico do rei da Inglaterra, o senhor David Martin Lloyd Jones. Esse homem de Deus escreveu várias exposições sobre vários livros. Ele escreveu exposições sobre Romanos, sobre Efésios, sobre Atos, e escreveu outros livros, muitos livros, um comentário sobre o Sermão do Monte. Então eu sugeriria para a irmã que quer conhecer Romanos, que assim como eu e o Elias no início, né, queríamos conhecer Romanos, custasse o que custasse, que a senhora leia essa exposição. Por que eu estou indicando essa exposição acima destes que eu mostrei para a irmã aqui? Porque a exposição de Romanos do irmão Lloyd Jones, do pastor Lloyd Jones, ela é mais fácil de ser assimilada, porque é uma exposição, é uma pregação. Na verdade, são transcrições de suas pregações ao longo, se não me engano, de 13, 14 anos, eu não tenho bem a quantidade de anos exata, em que ele passou pregando na capela de Westminster apenas e tão somente sobre o livro de Romanos. Ele dedicava um dia da semana, eu não me lembro mais qual era o dia da semana no qual ele se dedicava a expor, fazer uma exposição sobre o livro de Romanos, e a sua esposa, evidentemente, gravou todas essas palestras do pastor Lloyd Jones lá na capela de Westminster, e isso virou livro, se transformou em livros, né? Graças a Deus. Então eu aconselharia a irmã a ler essa exposição de Romanos, esses 14 volumes. Se ficar muito complicado para a senhora adquirir esses livros, a senhora pode adquirir qualquer um desses comentários aqui, em qualquer livraria, em qualquer boa livraria evangélica. Eu não sei onde a irmã mora, onde a irmã reside, mas provavelmente a irmã deve ter aí uma livraria evangélica próxima aí, ou na sua cidade, né? Se não tiver, pela internet também é muito fácil adquirir os comentários de Romanos. Então é isso, deixa eu terminar de enviar aqui os meus alôs. O irmão Jorge Luiz Cunha já falei, o irmão José Luiz Pereira também se conectou ao nosso canal, o irmão Emerson Amaral, o Cristão Legendário, o Roberto Martim Rubio também já se conectou ao nosso canal, enviou alguns comentários. Eu tenho aqui a participação de um irmão, ele atende pelo nome em inglês, Seek Knowledge. É uma tradução, em tradução livre, tipo, procure conhecimento, né? Seek Knowledge. O Domingos Silveira, ele está me fazendo algumas perguntas no canal sobre o sábado. Irmão Domingos Silveira, eu tive a oportunidade de gravar 2 vídeos sobre o sábado e eles estão aqui no canal, tá? É só o irmão procurar que o irmão vai encontrar aqui 2 vídeos nós tratando sobre o sábado. A primeira parte e a segunda parte, tá? Lá na frente nós pretendemos voltar a abordar esse assunto dentro do escopo decreto dominical. Será que realmente vai acontecer algum decreto dominical ou isso é mais uma invenção
daquela cabeça fértil da profetisa adventista do sétimo dia, Ellen White. Então, quando nós formos tratar desse assunto, nós vamos abordar mais alguns aspectos da questão do sábado. São questões e são aspectos, aliás, que não são abordadas pela Igreja Adventista, nunca foram abordadas, porque a Igreja Adventista ela é muito simplista, muito simplória nesse aspecto. Muito, muito simplória. Então, nós iremos abordar ainda alguns aspectos do sábado que nós ainda não abordamos, especialmente nesses 2 vídeos em que eu gravei aí falando sobre o sábado. Tá bom, irmão Domingos? Deixa eu ver quem mais aqui está conectado. Irmão Jaime Oliveira é um amigo, um irmão solidário ao nosso trabalho aqui também. Irmão Jaime, muito obrigado pelas palavras de apoio, de solidariedade ao nosso trabalho aqui na TV Caminho Livre. O irmão Sandro Silva também, o irmão Sandro Silva pergunta qual é a igreja que eu vou. Foi até bom, irmão, ter tocado nesse assunto, irmão Sandro, porque é o seguinte, eu hoje não frequento nenhuma igreja de modo regular. Eu não sou membro regular de nenhuma denominação religiosa. Vez ou outra, eu costumo ir à igreja presbiteriana. Vez ou outra também, não sou membro regular da igreja presbiteriana. O que nós costumamos fazer, irmão Sandro, é nos reunirmos com os irmãos, né? É estudarmos com os irmãos. Nós temos alguns irmãos com quem nós estudamos a palavra, né? Nós oramos, nós adoramos a Deus, e então a minha igreja mesmo, oficial, irmão Sandro, é aquela sobre a qual Jesus diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Essa, na verdade, é a igreja que eu frequento, irmão Sandro. Mas eu quero aproveitar a deixa aqui e quero orientar todas aquelas pessoas que já se acostumaram a frequentar um templo, uma igreja. Existem vantagens, né, em se frequentar uma igreja, muitas vantagens, comunhão com os irmãos, desde que eles sejam verdadeiros irmãos, não sejam hipócritas, né, não sejam fingidos, né, os pastores, desde que os pastores sejam homens comprometidos com o Evangelho. É sempre bom estar frequentando uma comunidade religiosa, né? Então é o seguinte, eu sempre oriento aquelas pessoas que estão acostumadas a frequentar um templo de qualquer denominação, a procurarem aquele que mais se adequa ao seu estilo de vida, à sua visão de Deus, à sua visão de mundo, né? É assim que as coisas são. Não se prenda, não fique presa, não se sinta presa, né, escravizada por nenhum sistema, né? Visite algumas igrejas, né? Ouça as pregações, procure conhecer a história daquela igreja que você está visitando, para saber se é uma igreja séria, se é uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, ou se não é, se é mais uma enganação, porque tem muitas aí hoje, né? Eu falo isso aqui abertamente. Igreja Universal do Reino de Deus é uma embromation só, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus também, a outra Igreja Internacional da Graça, são tantas, né? São tantas igrejas, embromations. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o que existe de pastor, entre aspas, né? Lobo em pele de ovelha, especialmente na televisão, dizendo que está pregando o Evangelho, mas não está pregando o Evangelho coisíssima nenhuma, é muita gente, é muita enganação. O que eu aconselho as pessoas a não fazer é o seguinte: não frequente uma seita como Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Fuja dessas seitas, né? Fuja dessas seitas aí, entendeu? Porque se você não fugir dessas seitas, você será escravizado lá dentro. É por isso que nós estamos aqui, alertando os irmãos para se libertarem deste sistema, um sistema desonesto, corrupto, mentiroso, não é? O irmão Nilo Jablonski também se conectou ao nosso canal, a irmã Cirlei Manzoni, o Dog Top, o Erley Fernandes, Isaíl Show, o irmão Jorge Paulo Barbosa, o irmão Rafael Teixeira, o irmão Arnaldo Ribeiro, que é professor de teologia. Se eu não me engano, irmão Arnaldo, é da Igreja Metodista, né? Se eu estiver errado, me corrija, tá bom, irmão Arnaldo? Arnaldo Ribeiro,
teólogo, acompanha também os nossos trabalhos aqui na TV Caminho Livre. Obrigado pelo seu apoio, viu, irmão Arnaldo? Pelo seu suporte, por sua menção fraterna ao nosso trabalho aqui, tá bom? O irmão Antônio Ferreira, a irmã Enaide Alves Silva, a irmã Audileia Tavares, que disse que me viu na TV dia desses aí, o irmão Jonatas Barros de Campos, e uma outra pessoa que se intitula aqui como Arte Ataque BR, também se conectou ao nosso canal Caminho Livre. Então, todas essas pessoas que quiserem manter contato comigo, escrevam para tvcaminholivre@gmail.com, tvcaminholivre@gmail.com, tá bom? E eu já vou alertar logo os inimigos deste canal aqui, para que não utilizem este e-mail para gracinhas e para ofensas, porque eu não faço isso com ninguém, não. Ofensas pessoais, como eu tenho recebido muito aqui no canal, muito cinismo, né? Muito ódio, né? E gente falando que eu estou magoado ainda contra a igreja adventista, estou destilando ódio, e outras coisas mais, né? Então eu só advirto aos inimigos deste canal que este e-mail, tvcaminholivre@gmail.com, são para os amigos do canal e não para os inimigos do canal. E que se alguém disser qualquer bobagem ali nesse e-mail, ou redigir qualquer tipo de ofensa, as coisas não vão ficar boas, entendeu? As coisas não serão boas, não vai ser uma coisa legal, entendeu? Então é o seguinte, eu tenho procurado aqui, no canal Caminho Livre, analisar o dogma, o arcabouço doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi isso que eu me propus fazer aqui. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, e evidentemente eu recebo manifestações contrárias a esse meu trabalho aqui de diversas formas, por parte de muita gente. Eu não esperava outra coisa, eu já esperava que isso fosse acontecer, mas para a tristeza dos inimigos deste canal, eu quero dizer que eu estou cada dia mais fortalecido pela graça do Senhor e pretendo continuar expondo aqui o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo e comparando esse Evangelho com as mentiras pregadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu também nunca me propus aqui, vejam só, eu nunca me propus fazer aqui o que outros estão fazendo. Inclusive tem um aí, o Bebezão. O Bebezão é um caso estranhíssimo, né, que acontece aqui no YouTube, é um fenômeno, né? Retiraram a credencial dele, mandaram ele embora, ele não é mais pastor da Igreja Adventista. Eu tenho para mim que o Bebezão quase não dorme à noite, porque a vida dele se resumia a isso, né? E ele fica brigando agora com a direção da Igreja Adventista, falando coisas absurdas a respeito da liderança da Igreja Adventista, acusando alguns pastores de algumas uniões e associações de estarem se imiscuindo em ações promíscuas por aí, falando que determinada associação era mais um motel. Quer dizer, esse aí é o que ama a Igreja Adventista? Vive defendendo a teologia da Igreja Adventista e sentando a ripa sem dó nem piedade na direção da igreja. Ora, meu irmão, cadê a coerência, Bebezão? Se você acredita que essa igreja é de Deus, você tem que acreditar que a direção dela é de Deus também, ou Deus não é soberano mais, para indicar quem vai dirigir a sua igreja, né? E ainda processou a igreja ainda, né? Fica brigando aqui que nem cão e gato para cima lá do presidente da divisão sul-americana, o Herto Keller, né? E Bebezão, cria juízo nessa sua cabeça, Bebezão. Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Até quando? Deixa de ser incoerente, Bebezão. Deixa de ser incoerente, para de ficar descendo a lenha nos pastores na direção da Igreja Adventista. Se você acredita que essa igreja é de Deus, a direção dessa igreja também é de Deus, ô Bebezão. Que incoerência é essa sua? Para com isso. Então, irmãos, aqui tem de tudo.
Aqui tem de tudo. Eu não faço, veja bem, uma coisa que eu jamais farei aqui na TV Caminho Livre é ficar expondo erros pessoais das pessoas, especialmente pastores, de líderes, que eu conheci na Igreja Adventista e que eu conheço. Eu jamais vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho moral para isso. Eu sou tão pecador como qualquer um deles, ou como o pior deles. Eu não tenho moral para isso. Deus não me chamou para essa obra de ficar aqui atacando os defeitos pessoais, os pecados pessoais, ações íntimas e pessoais de pastores ou da liderança da Igreja Adventista. Essa não é minha tarefa aqui, essa não é minha missão aqui. Minha missão aqui é outra, minha missão aqui é pregar o Evangelho. Tem muita gente que me acusa aqui no caminho de que eu não prego o Evangelho. Ao longo desse ano, que nós já temos um ano de existência aqui no YouTube, eu gravei mais de 40 vídeos. Mais de 40 vídeos. Em nenhum desses vídeos as pessoas deixarão de receber alguma gota do Evangelho que seja. Em nenhum desses. Em nenhum desses vídeos nós deixamos de abrir a palavra de Deus, nem que tenha sido por alguns minutos. Em nenhum. Porque o nosso propósito maior aqui na TV Caminho Livre é espalhar este evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, esse evangelho que tem transformado vidas, que tem libertado almas acorrentadas, escravizadas pelo sistema escravizante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse canal tem contribuído para isso, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque vidas têm sido abençoadas aqui com esse trabalho da TV Caminho Livre. Então você que pretende conversar comigo, você que gostaria de falar comigo, por uma questão lógica, não vou passar aqui o meu número do meu celular, mas se você entrar em contato com o e-mail tvcaminholivre@gmail.com, ali nós poderemos trocar os números e nós poderemos nos falar pelo celular, quem sabe através do WhatsApp também, tá bom? Então fica aí o meu recado a você, irmão e irmã, amados, que têm sido abençoados por este canal aqui. E eu quero mandar um salve também para o meu amigo e irmão Ronaldo e sua esposa lá de Guarapari. Ronaldo, estamos esperando ansiosamente o seu vídeo, meu irmão. Não me esqueci do seu vídeo não, tá? Estamos aguardando o seu vídeo aqui, tá bom? Gente, eu recebi 2 acusações e às vezes, em algumas ocasiões, essas acusações são boas por um seguinte aspecto. Elas te dão oportunidade para que você possa se expressar, né? Ou então corrigir algum erro, alguma afirmação equivocada que você porventura tenha feito, né? Por exemplo, tem uma irmã me curtindo aqui com a minha cara aqui no canal, porque eu fiz uma afirmação boba, desconexa, né? Eu não me lembro mais a aplicação da aplicabilidade, um negócio assim, é um negócio bobo mesmo, né? Mas é como eu disse num dos meus vídeos que eu gravei recentemente aqui, às vezes nós estamos aqui na frente da câmera, a nossa preocupação é em transmitir o Evangelho. Eu não tenho um teleprompter diante de mim, com o texto pronto, então a minha preocupação é ficar focado aqui na mensagem que eu tenho que transmitir. E às vezes a gente fala uma coisa errada aqui, outra ali, uma expressão errada, um termo errado, isso acontece. Isso acontece até com William Bonner, da Rede Globo de televisão, que dirá comigo, né? Então, se você quer me ofender, quer me ferir, me xingue, me chame de bandido, de safado, de mentiroso, mas esse tipo de participação aí só me faz rir, entendeu? Me diverte muito, né? Me diverte pra caramba. Mas, amados, vamos lá. 2 acusações que eu recebi por conta desses últimos vídeos que eu gravei recentemente tratando sobre a questão do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32. Eu tenho tratado os meus últimos vídeos desta questão, relacionando aquele episódio lá em Êxodo 32, especialmente os versículos 32 e 33, onde Moisés, diante da possibilidade de Deus
recusar o perdão para parte do povo, ele se vê na necessidade ali de interceder pelo povo, dizendo o seguinte: Senhor, se porventura não for possível perdoar o seu povo, o que é meu povo também, risca-te, peço-te o meu nome do livro que escreveste. E Deus responde: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então eu fiz algumas conexões, algumas análises em outros livros da Bíblia conectadas com estes dois versos. Inclusive, já discuti muito algumas alternativas de interpretação sobre estes dois versos, especialmente o verso 33, nós discutimos isso aqui, né? E numa dessas explanações que nós fizemos aqui, que eu fiz, eu recebi uma acusação, primeiro, de que eu me contradisse quando eu falei da questão do pecado em Romanos. Eu li um trecho de Romanos capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia, abra aí. Se você tem a Bíblia, abra aí. Eu li alguns trechos aqui de Romanos capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, repelindo um argumento estúpido e imbecil, para vocês terem uma ideia de que até naquele tempo lá haviam uns estúpidos e imbecis que viviam atormentando a vida do apóstolo, né? Acusando o apóstolo de que as pregações que ele fazia concernentes ao Evangelho de Deus, à nova aliança de Deus com seu povo, elas davam a entender que Paulo estava liberando a ação do pecado em qualquer pessoa. Paulo estava chancelando ações pecaminosas para motivar a manifestação da graça de Deus. Vamos pecar, quanto mais a gente pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar sobre nós. É isso que Paulo falou. Ou seja, os imbecis, os idiotas de plantão daquela época, estavam acusando Paulo de que as suas pregações levavam para este entendimento, né? E Paulo, evidentemente, tinha que lidar com isso da melhor forma possível. E é evidente que ele vai refutar isso aqui no livro de Romanos. Por isso é que aqui no capítulo 6, um capítulo que enquanto eu era adventista eu nunca pude entender, e eu fazia questão de passar rápido por ele, porque esse capítulo se me apresentava como muito chocante, porque eu não conseguia atingir, do ponto de vista experiencial, os altos ideais projetados aqui neste capítulo 6 de Romanos. Não é? E eu nunca entendi isso aqui. Nunca havia entendido. Não é só capítulo 6 de Romanos, não. Nunca havia entendido uma série de capítulos, não só de Romanos, bem como de outros livros da Bíblia. Então, Paulo aqui em Romanos, ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo morreu, você morreu com Cristo, você que crê nele. Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Cristo. Cristo não morre mais, você também não morre mais, a segunda morte, né? Paulo fala aqui da segunda morte, você também não morre mais. Então considerai-vos, como ele diz aqui no verso 11 do capítulo 6, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado. Esta palavra aí, exortativa de Paulo, considerai-vos, ela é uma chave para que nós possamos entender como é que o apóstolo Paulo está tratando dessa questão do pecado aqui. Porque vejam, olha aqui, leiam comigo versos 1 e 2 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Era esta a acusação que os estúpidos e imbecis estavam fazendo contra Paulo. Não, vamos permanecer no pecado, porque quanto mais a gente permanecer no pecado, diz Paulo, que a graça nos será mais abundante. Então Paulo tem que refutar isso. Aí ele diz aqui no verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Isso aqui me incomodou sempre, eu nunca pude explicar isso aqui. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? É a pergunta de Paulo para os crentes em Roma. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos?
Você já analisou esse texto aqui? O próprio capítulo 6 de Romanos? Aí eu faço uma pergunta para você, o seguinte: você que está me assistindo agora, já morreu para o pecado? Já morreu? Qual é o seu entendimento? O que lhe vem à mente quando você lê esta frase aqui de Romanos 6:2? Como viveremos ainda no pecado? É uma pergunta. Nós, os que para ele morremos. Como? O que lhe vem à mente? Como é que você entende isso aqui? Nós já morremos mesmo para o pecado? Eu nunca havia entendido isso. Nunca. Porque eu pensava do seguinte modo, veja se o meu pensamento de antes coincide ou coincidirá com o seu pensamento de hoje. Eu pensava do seguinte modo: meu Deus, alguma coisa está acontecendo de muito errado comigo, ou errada. Porque eu ainda não morri para o pecado. Eu ainda peco. E peco muito. Tem alguma coisa errada comigo, no meu cristianismo, na minha relação com Deus. Logo, irmãos, meus amados amigos e irmãos que me assistem, eu não tinha a certeza de salvação. Pelo contrário, o pensamento que mais campeava a minha mente era a condenação eterna. Eu tinha a sensação cada vez mais forte dentro de mim de que o fogo do inferno me esperava. Porque eu lia textos como esse aqui de Romanos: como viveremos nós ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Meu Senhor, eu não morri ainda para o pecado, o que eu faço? Eu não morri ainda para o pecado. Eu nunca tinha entendido isso aqui, mas Paulo está analisando a vida cristã, porque ele está falando para a gente que já era crente, portanto batizada em Cristo Jesus. A vida cristã é como diz Paulo aqui em Romanos 1,17. O meu justo viverá pelo quê? Pelas obras da lei? É assim que Deus diz através de Paulo em Romanos 1,17? Não, o meu justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. É pela fé. Pela fé. Jesus morreu? Eu morri. Eu morri pela fé com Jesus. Quando Jesus foi enterrado naquela tumba que pertencia a José de Arimateia, eu estava lá com Jesus pela fé. Quando Jesus ressurge, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo tudo isso aqui. Depois você lê com mais calma no todo o capítulo 6 de Romanos, que você vai ver o que eu estou te falando. Então, quando Jesus ressuscita, pela fé, eu ressuscito com Cristo. Pela fé eu ressuscito com Cristo. Ele se utiliza deste fato evangélico, essencialmente evangélico, isso aqui é boas novas mesmo, de fato e de verdade, para incentivar as pessoas a ir abandonando as ações pecaminosas. É por isso que Paulo escreveu o capítulo 6 de Romanos. Como viveremos nós ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quando eu morro pela fé com Cristo, ali especialmente quando eu sou ali batizado, né? Eu sou ali imergido nas águas, eu estou morrendo com Cristo ali, irmãos. Naquele exato instante eu estou morrendo também para o pecado. Estou morrendo para o pecado ali. Isso é pela fé, não é questão de experiência. É pela fé. Eu quero que vocês entendam isso, que eu só pude entender depois de estudar Romanos. Eu nunca havia entendido isso dentro da Igreja Adventista. Pelo contrário, quanto mais eu lia Romanos 6 dentro da Igreja Adventista, mais eu me sentia próximo do fogo do inferno, do fogo da condenação, do lago de fogo. Mas se você ler todo o capítulo 6, você vai ver que Paulo fala da vida cristã pela fé, que tem que ser uma vida de santificação, né? E santificação não é outra coisa senão nós nos conformarmos todo santo dia à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Isso é santificação. Eu tenho que ser mais semelhante a Jesus. É óbvio que eu não vou conseguir isso antes da glorificação final. Você não vai conseguir isso antes da glorificação final. Você não vai conseguir isso, eu não vou conseguir isso.
do ponto de vista experiencial. Experiencial. Então, a gente tem que entender isso aqui. Paulo aqui no verso 14 de Romanos 6 diz o seguinte, olha, é aqui que se encontra o foco de uma acusação, da primeira acusação que eu recebi agora recentemente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Sobre quem? Esse vós aqui é quem? Os crentes, que vivem pela fé no que Jesus fez, na substituição de Jesus lá na cruz. Cristo morreu, eu morri. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. A vida eterna de Cristo me pertence, a justiça de Cristo me pertence, a santidade de Cristo me pertence. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Por isso é que Paulo diz aqui, o pecado não terá domínio mais sobre vocês, nem sobre mim, nem sobre ninguém. Nós pecamos, mas o pecado não tem domínio sobre nós. Ele não nos domina mais como nos dominava antes de conhecermos esse evangelho maravilhoso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse estar debaixo da lei aqui, eu disse antes e reafirmo aqui, não significa que a lei foi abolida. Paulo, inclusive, fala isso aqui em Romanos. A lei não foi abolida. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte, que a lei não tem mais o poder de me condenar. A lei em mim, que sou filho de Deus agora, porque creio no que Cristo fez por mim na cruz, ela não tem mais o poder de me condenar. É isso que Paulo está dizendo, não estáis debaixo da lei. Eu não estou debaixo dessa lei. E aí, quando eu tratei de Romanos capítulo 7, tentando explicar ali o dilema paulino em Romanos capítulo 7, que na verdade não é só paulino, é um dilema universal de todo crente verdadeiro. Verdadeiro. Porque o crente mentiroso vai inventar qualquer desculpinha para falar que aqui o capítulo 7 não era Paulo tratando dele mesmo, não era Paulo falando de si mesmo, então era Paulo falando aqui num tempo quando ele não conhecia Cristo somente, porque Paulo, ele trata aqui, né? ele dialoga aqui, ele escreve aqui, como se ele, primeiro, não tivesse o conhecimento do Evangelho. Ele fala, mas ele fala na primeira pessoa, é ele se colocando naquele quadro, naquele panorama, naquele cenário que ele cria, né? Eram, tipo assim, suposições. Suponhamos que hoje, agora, eu esteja assim. E Paulo, aqui no capítulo 7, ele vem falando sobre a nossa relação com a lei, do cristão com a lei, e o dilema do cristão. Porque, qual é o dilema do cristão? Paulo começa a tratar desse dilema, especificamente, a partir do verso 15 do capítulo 7, quando ele diz o seguinte, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não é um dilema isso? Isso não acontece comigo e com você também? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso não acontece com você? Você não acaba fazendo aquilo que você detesta, vez ou outra? Isso acontece comigo. Isso aqui é uma realidade minha. Eu estou me enxergando aqui. Por esse dilema paulino, ele é universal na vida do crente verdadeiro. Porque o crente falso não tem coragem de admitir isso aqui. O crente falso, todo crente falso vai falar que é possível viver sem pecado. Todo crente falso vai dizer que ele não peca mais. Todo crente falso vai acusar os outros de pecadores, né? Tendo a si como referência, como modelo, como paradigma. Tá? Olha, é possível deixar de pecar. Eu já fiz isso. Eu mesmo já disse isso aqui no canal. Eu conheci um irmão na igreja adventista, ele era líder da igreja, sabe? Um homem ativo na igreja, ancião, enfim, um grande construtor de templos, vivia construindo templos, né? Enfim, era um irmão ativo. Um dia eu pregando sobre a mensagem da igreja de Laodiceia na igreja, depois de ter lido o livrinho Laodiceia do pastor adventista Jack Siqueira, que é por sinal maravilhoso e que a casa não publica mais, pregando sobre o que eu havia aprendido neste livrinho, que é maravilhoso, pregando sobre Laodiceia, eu falando sobre essa questão, né, de nós sermos pecadores, de nós
possuirmos uma natureza pecaminosa dentro de nós que está viva ainda. E que, em função disso, nós não temos condições de viver sem pecado atos, sem ações pecaminosas. Falando sobre isso no final do sermão, ali na porta, esse ancião, não vou revelar o nome dele aqui por uma questão de muito respeito que eu tenho por ele. A última notícia que eu tive dele, abrindo um parênteses, é que ele não era mais adventista. Ele chegou até mim e disse o seguinte: irmão, eu penso diferente do irmão, eu discordo do irmão. Eu falei: em que aspecto o senhor discorda de mim, que o senhor pensa diferente? Não, eu penso diferente do irmão no que diz respeito a deixar de pecar. O irmão falou que nós não temos condições nem poder para deixarmos de pecar. Eu não concordo com o irmão. Eu falei: pois não, irmão, por que você não concorda? Então me mostra por que o senhor não concorda com essa afirmação. Aí, eu pensando que ele vai pegar a Bíblia para me mostrar algum texto, alguma coisa. Não, ele simplesmente vira para mim e diz o seguinte: irmão, vou provar para o irmão que a gente pode viver sem pecar. Eu já fiquei ansioso, querendo saber qual era o remédio, né? O que foi que ele tomou, o que ele fez para se tornar um super crente, né? Que não peca mais. E aí ele me falou o seguinte: pasmem, eu já fiquei 3 dias sem pecar, irmão. Quando ele falou isso para mim, eu tive que me segurar, muito, para não dar uma boa gargalhada na cara dele. E isso ia ficar ruim, não ia ficar legal. Eu preferi rir depois. Ainda comentei isso com Elias, né? Amados, ele teve o disparate de me dizer o seguinte: é possível viver sem pecar, porque eu já fiquei 3 dias sem pecar. Eu já fiquei 3 dias sem pecar. Aí perguntei para ele: irmão, por que o senhor não continuou? Por que o senhor não continuou? Por que o senhor ficou só 3 dias? Ele fez ali uma firula, né? Utilizou-se de alguns argumentos estapafúrdios e patéticos, mas não conseguiu responder a minha pergunta. Ora, se é possível viver sem pecar, como dizia o irmão lá, por que ele ficou apenas e tão somente 3 dias sem pecar? Por que ele não continuou? Por que ele não continuou? Então, respostas como estas, patéticas, ridículas, sobre várias questões, não só sobre essa, eu ouvi de adventista do sétimo dia aos borbotões. Ouvi muito. Eu me cansei de ouvir baboseiras como essas. Me cansei. Vamos à acusação. Então, eu tratei aqui de Romanos 7. Eu expus aqui o que Paulo expõe aqui, que é o dilema de todo crente verdadeiro. Ele se encontra num dilema porque... Qual é o dilema? É que quando ele, em determinadas ocasiões, ele quer fazer o bem, ele não consegue fazer o bem e acaba fazendo o mal. Esse era o dilema. Esse é o dilema retratado por Paulo aqui em Romanos capítulo 7. Mas da mesma forma como Paulo em Romanos 6 diz que nós já morremos para o pecado, nós quem? Nós que cremos em Cristo. Nós que temos fé no que Jesus fez na cruz por nós, substituindo-nos na cruz por nós, nós já morremos para o pecado. Então, da mesma forma que Paulo fala lá que nós já morremos pelo pecado, ele aqui em Romanos 7,4, ele fala o seguinte: olha, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Nós morremos para a lei. Se nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado. A lei não deixou de existir. A lei continua existindo, porque ela é o referencial de Deus para nós, aqui nesta terra.
É ela que aponta, né, o caminho. Por isso é que a lei não deixou de existir, e Paulo fala isso aqui em Romanos. O que acontece é que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto crentes em Jesus, o Cristo, o Salvador, o nosso Salvador, nós já morremos para a lei, já morremos para o pecado. Olha o verso 6 aqui de Romanos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, porém, libertados da lei. Estamos livres da lei, mas em que sentido? É porque a lei deixou de existir? Repito, não. Não, a lei não deixou de existir. Não é por isso que nós estamos livres da lei. Estamos livres da lei por conta do que Jesus fez por nós, cumprindo a lei em nosso lugar. É por isso que nós estamos livres da lei, já morremos para a lei, morremos consequentemente para o pecado. Isto parece muito com uma contradição. Mas como se nós já morremos para o pecado? Como morremos para o pecado e a gente continua pecando? Por isso é que Paulo teve que ter muita sabedoria do alto para poder escrever Romanos 7. Porque ele incorreu num sério e grande risco de se contradizer aqui, ou de parecer contraditório, porque tem muita gente que ainda não entende Romanos 7. Então, quando eu explicando o texto que eu vou ler agora, alguém já me acusou de contradição, você se contradisse. Porque você disse lá em Romanos 6,14, analisando o verso 6,14, aliás, o verso 14 de Romanos 6, que nós não estamos debaixo da lei, isso significa que a lei não nos condena mais. Aqui em Romanos 7, você, PC, alguém me acusando, né? Você disse aqui que a lei condenava. Toda vez que você fazia alguma ação ruim, a lei te condenava. Eu vou ler o texto para que vocês possam entender a acusação e as objeções que eu vou fazer agora. Vamos ler? Verso 15 em diante, Paulo diz assim, Romanos 7, tá? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Dilema, hein? Dilema. Não faço o que prefiro, enquanto homem de Deus. E sim o que detesto, enquanto homem de Deus. Você tem sempre que ter isso em mente. Paulo fala aqui, a partir do verso 15, enquanto homem de Deus que ele era. Você tem que ter sempre isso em mente para você poder não errar o que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar. Verso 16. É um dos versos mais complexos da Bíblia. Eu não estou exagerando, não. Eu disse e repito aqui, que esse verso 16 eu não tenho entendido ele ainda. E a pessoa que me explicou esse verso 16 conforme o seu contexto aqui foi o Elias, nosso irmão aqui do Caminho Livre. Então veja, o verso 16. Ora, se faço o que não quero, enquanto homem de Deus, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Não parece isso aqui uma contradição? Ora, se ele, enquanto homem de Deus, fazia o que não queria, é porque o que ele fazia era pecado. Aí ele está afirmando assim, então quer dizer que quando eu peco, é isso que Paulo está dizendo? Quando eu peco, consinto com a lei, que é boa. Não se parece com uma contradição aqui? Não se parece com uma contradição? Parece. Só parece. Quando você não entende todo o contexto de Romanos, quando você não entende o que Paulo queria dizer, quando você não entende a doutrina da justificação pela fé e pela fé somente, sem obras de lei nessa história, quando você não entende isso, você não vai entender esse versículo aqui, porque esse versículo se parece com uma tremenda de uma contradição. Ora, bola, será que é isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Quando eu faço o que não quero, enquanto homem de Deus, consinto com a lei que é boa? Mas espera lá, a lei, parece até que a lei estava aprovando, o que Paulo estava falando parece, hein? Que a lei estava aprovando as ações pecaminosas de Paulo. Não é isso que parece aqui? Se você analisar bem, você vai ver que é isso que parece. Só que, irmãos, esse consinto com a lei que é boa, não é porque a lei estava aprovando a ação pecaminosa ou ações pecaminosas dele, não.
Ele consentia com a lei, porque a lei, segundo ele relata aqui, a gente não vai ler para não perder tempo, a lei tinha um papel. Ele diz aqui em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 3, a lei veio para fazer com que o pecado se avultasse. A lei veio para condenar. Condenar. E é aqui, então, que a pessoa me acusou de contradição. Romanos 6,14 dizendo, nós não estamos debaixo da lei. Ou seja, a lei não tem o poder mais de me condenar. Mas Paulo, aparentemente, aqui está dizendo que a lei está condenando. Consinto com a lei que é boa. Qual é o papel da lei? Condenar. Por isso que ela é boa. Porque ao condenar, eu sinto necessidade do quê mesmo? De um Salvador. Estão vendo? Como é que Deus trabalha? A questão do evangelho dele. Primeiro Deus tem que nos mostrar o lado negativo de nós mesmos. Olha, você está perdido. Você está perdido. Você está morto, é escravo do diabo, sabe? Seus pensamentos são maus desde a infância, desde a meninice. Quando Deus diz isso, Ele não quer dizer que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser. Não é isso não, porque Ele tem misericórdia até dos ímpios também. Ele refreia a impiedade até nos ímpios. Em nós. Então nós não somos maus, tão maus quanto nós poderíamos ser. Porque Deus é misericordioso e freia isso em nós. Mas o que Deus está dizendo, do ponto de vista espiritual, é o seguinte, olha, primeiro Ele tem que vir com essa verdade de que nós somos maus, que nós estamos mortos, de que nós somos escravos do diabo sem Ele, estamos condenados sem Ele. A verdade sobre nós, ela é negativa em primeira instância. Ela tem que ser negativa para que você deseje um Salvador. Certo? E é isso que Paulo faz aqui em Romanos. Ele apresenta primeiro o lado negativo e depois apresenta o evangelho, que é o lado positivo. Ah, glória a Deus, graças a Deus. Ele faz isso aqui, inclusive nesse capítulo aqui. Quer ver? Vamos ver? Então vamos entender de novo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Cometia pecado, consentia com a lei, porque a lei condenava. E é aqui que o irmão vai dizer o seguinte, está vendo? Você está dizendo que a lei condena, quando você diz lá disse que, com base em Romanos 6,14, você não estava mais debaixo da condenação da lei. Irmãos, entendam uma coisa. Arregassem os vossos ouvidos e o vosso entendimento para escutar o que eu vou dizer aqui agora de modo bem devagarzinho, de forma bem clara, bem calma, bem serena e bem tranquila a respeito disso aqui, para que vocês entendam isso de fato e de verdade. Eu não me contradisse. Sabe por quê? Eu vou ler o texto e vou explicar para vocês por quê. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, que caso? Quando ele fazia o que ele não queria, portanto era um pecado. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, diz Paulo. Neste caso, que caso? Quando ele fazia o que ele não queria, que era um pecado. Já não sou eu quem faz isto. Olha, Paulo falando, já não sou eu quem faz isto, quem comete esse pecado aí já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, outro texto que se parece muito com um pretexto para pecar é esse aqui de Paulo. É esse. Paulo está dizendo que quem pecava quando ele fazia aquilo que ele não queria, quem pecava não era ele. Paulo, homem de Deus. O crente Paulo, a nova criatura Paulo. Não era esse Paulo que pecava, mas o pecado que habitava nele. Ele está afirmando isso aqui, verso 17. Não era ele, o Paulo, o homem de Deus, que fazia, mas o pecado que habitava nele. Continuemos, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha só o que Paulo está falando. Na carne dele, que é a minha e a sua, a mesma, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem, enquanto homem de Deus, que nós somos, homens e mulheres de Deus que nós somos, o querer o bem está em nós. Aqui, ó. Não, porém, o efetuá-lo.
O querer o bem está sempre aqui. Está sempre aqui. Como eu quero ser melhor, como eu quero fazer o bem, como eu quero ser diferente, como eu quero parecer mais com Cristo, como eu quero fazer somente as coisas certas. Sempre, o querer o bem está sempre aqui. É por isso que a gente faz promessas. Todo fim de ano, começo de ano, eu fazia promessa na igreja adventista. Nunca cumpri nenhuma. A gente fazia promessa, é o querer o bem. Porque eu não conseguia efetuar o bem, eu só fazia as promessas, eu queria, desejava. Por isso que Paulo está falando, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha o verso 19. Pois não faço o que prefiro, enquanto homem de Deus. Não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Viu? Enquanto homem de Deus, Paulo está falando isso. Mas, olha a ênfase de Paulo aqui. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu, de novo, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando eu faço tudo aquilo que eu, enquanto homem de Deus ou mulher de Deus, não quero, não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que habita em mim. Isso aqui não é um pretexto para pecar. E olha, está aqui a explicação agora. E eu quero ler mais alguns textos aqui, para comprovar a minha objeção à acusação de que eu fui contraditório. Eu cometi aqui uma tremenda de uma contradição. Quando nós, enquanto crentes, fazemos o que nós não queremos, ou preferimos, ou gostamos, enquanto filhos de Deus, é como Paulo diz aqui, não somos nós, filhos de Deus, que fazemos isto. É o pecado que habita em nós. É o pecado que habita em nós que faz. Portanto, a lei, como diz Romanos, o próprio Paulo em Romanos 6,14, não tem mais o poder de me condenar. Não tem. Ela continua tendo o poder de condenar, sim. Não a mim, mas o pecado. O pecado. Ela condena o pecado. O pecado que habita na minha carne, na sua carne. E não adianta alguém vir aqui no YouTube, ou até mesmo aqui no canal, nos comentários, e dizer o seguinte, olha, eu não peco. Eu não tenho pecado. Se você tem, problema seu, mas eu não tenho. Quem diz isso, nós lemos lá em 1 João, né? Não está com a verdade, a palavra de Deus não está com ele, ou seja, está mentindo, está faltando com a verdade. Deus não está com esse camarada que afirma isso, ou essa camarada que afirma isso. Nós pecamos sim. A lei, portanto, me condenar, ela não me condena mesmo não estou mais debaixo dela. Eu, Paulo César Albuquerque Rocha, que não estou mais debaixo da lei, eu estou livre da lei, eu já morri para a lei. Agora, a minha carne, na qual não habita bem nenhum, como diz Paulo aqui, é essa sim que é condenada cada vez mais por essa lei maravilhosa de Deus. E essa lei maravilhosa de Deus condena esse pecado, o pecado na carne, na minha carne, na sua carne. É isso que Paulo está dizendo aqui, deixando bem claro isso. Leiamos do verso 21 em diante para você entender isso de uma forma que ninguém vai conseguir tirar isso da sua mente mais, do seu coração mais. Nenhum PhD de meia tigela, nenhum doutor de meia tigela, nenhum mestre em teologia de meia tigela vai conseguir tirar isso de você. Leia, verso 1 em diante diz assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer nela, eu tenho verdadeiro prazer, alegria nela. Aqui, ó. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Segundamente,
Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só como isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Aí Paulo diz aqui, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha a pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou um infeliz por estar vivendo uma guerra, um conflito, bem aqui dentro de mim, está experimentando esse conflito. É a minha mente contra o pecado que habita dentro de mim. É uma guerra, é um conflito. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele continua aqui, amados, no verso 25. Olha como esse verso aqui é chocante. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Isso aqui é uma afirmação categórica. Não adianta vir aqui, bacharel em teologia, mestre em teologia, PhD em teologia, seja a área que for. Não adianta os acadêmicos, os intelectuais da teologia vir aqui e fazer uma chicana teológica, um malabarismo teológico, uma mágica teológica, para tentar tirar isso aqui do contexto, de maneira que eu de mim mesmo, é Paulo falando, eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Esta carne, sarx, a palavra grega para carne aqui, ela é escrava da lei do pecado, está escrava da lei do pecado. Essa carne aqui ainda morre. Nós só nos livraremos de fato e de verdade desta carne na glorificação, por ocasião da volta do Senhor Jesus, na parousia. Somente ali, enquanto Jesus não nos glorificar na sua vinda, a nossa carne, a nossa sarx, continuará existindo, e ela será escrava do pecado. Agora o meu eu interior, a minha mente, já está liberta da lei, ó. Eu já morri para o pecado, a lei não me condena mais, condena o pecado, não a mim. Porque quando eu faço o que eu não quero, diz aqui a palavra de Deus, Romanos 7, quando eu faço, enquanto homem de Deus que eu sou, não preciso ninguém vir aqui falar o que eu sou ou não sou, não. Eu sei quem eu sou pela graça de Deus, e eu sou um homem de Deus pela graça de Deus, eu afirmo isso aqui agora. Eu sei quem eu sou. E pela graça de Deus eu afirmo o seguinte, olha, quando eu peco, quando eu faço o que eu não quero, quando eu faço o que eu não prefiro, quando eu faço o que eu detesto, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo a minha mente, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer, eu tenho alegria. E é isso que Paulo diz aqui. E ele fecha esse capítulo dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Não adianta fugir disso aqui. Não adianta fazer uma chicaninha teológica, um malabarismo aqui. Não adianta rebolar aqui não, do ponto de vista teológico. Escuta só o que ele diz aqui nos primeiros versículos de Romanos 8, porque aí eu encerro a minha objeção a esta primeira acusação que eu recebi aqui. Agora, pois, preste bem atenção, isso aqui é evangelho. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem, amados irmãos que estão me assistindo agora? Não há condenação mais. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é pela fé, isso aqui é posição. Eu estou na posição de filho de Deus.
Eu estou na posição de herdeiro com Cristo do reino dele. Deus é o meu pai, eu fui adotado na família de Deus. Você foi adotada, você foi adotado. Você está na posição de filho ou filha de Deus. E para você, para mim, para todos nós que estamos em Cristo, porque nós aceitamos pela fé tudo o que Cristo fez por nós na cruz. Em Cristo não há mais condenação. Por que não há mais condenação? A santidade de Cristo me pertence, a justiça de Cristo me pertence, a glória de Cristo me pertence, o caráter de Cristo me pertence, as bênçãos que Cristo conquistou na cruz me pertencem pela fé. É por isso que não há nenhuma condenação mais, não há condenação para o verdadeiro Filho de Deus. Porque quando eu falo isso aqui, vem alguns imbecis, vem alguns idiotas de plantão, uns trouxas, uns babacas patéticos e ridículos aqui, misturar alho com bugalho, né? E infernizar a vida de quem está aprendendo aqui o verdadeiro evangelho. Vem dizer aqui o seguinte: mas tem gente que abandona, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, e aí? Não está condenado mesmo? Olha, gente, quem abandona o verdadeiro evangelho nunca foi do verdadeiro evangelho, nunca pertenceu. 1 João 2,19. Então veja, para os Paulo está tratando aqui com verdadeiros crentes, de verdadeiros crentes. Ele está exortando os verdadeiros filhos de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles pseudos santinhos que vivem tentando ficar sem pecar e que não conseguem e que por isso tem que ficar fingindo na igreja que são santos. Fingindo na igreja que são santinhos. Quando na verdade, se você passar 24 horas colado nele, você vai ver que ele é um santinho do pau oco, como eu era, um santinho do pau oco, enquanto adventista do sétimo dia. E eu sei que muita gente agora vai falar: você não era não, você continua sendo. Continuo sendo santo do pau oco nesse sentido aí, sabe por quê? Porque a minha carne peca. Eu peco. Não o homem interior, que já morreu para o pecado, já morreu para a lei, que está livre da lei. Agora, a minha carne é escrava do pecado, como diz Paulo aqui. A minha carne peca. E a lei agora, a lei de Deus, condena não a mim, homem interior, que sou filho de Deus, mas a minha carne. A lei sempre vai condenar a minha carne. É isso que os imbecis de plantão, inclusive os doutores em teologia, nunca entenderam, e se entenderam, pelo menos dentro da igreja adventista eu posso falar isso, e se entenderam, nunca passaram para nós. Porque se eles passam isso para nós nos libertaríamos do sistema. Eles não teriam mais o controle sobre nós, eles não teriam mais o poder de nos manipular mais, eles perderiam essa condição. É por isso que eles não falam sobre algumas coisas que eles já conhecem, os doutores. Estou falando isso dentro da igreja adventista. Porque eu sei que os doutores da igreja adventista estudam muito, como qualquer outro doutor. Eles não receberam um doutorado, um PhD, seja em que área for da teologia, de graça não, é porque estudaram muito mesmo. Se dedicaram no estudo, se devotaram a estudar aquilo que se proporam a estudar. Por isso eles são PhDs, por isso eles são doutores. Agora, muitos deles não falam a verdade, é porque se eles falarem, nós nos libertaremos do sistema. Nós não vamos mais nos submeter, né, às falsidades, às hipocrisias, às mentiras, às corrupções. Nós não vamos nos submeter mais à tirania que existe lá dentro da igreja adventista. Existe muita tirania lá dentro. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Porque olha o apóstolo Paulo aqui, vamos continuar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te o quê? Te livrou. Está no passado. Te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta? Não são lá os mandamentos? São os mandamentos de Deus.
que nos condenam sempre que a gente faz alguma coisa errada. Sempre que a gente faz alguma coisa errada. Aí vem um imbecil adventista e diz assim, então por que você não guarda o sábado? Se você quer saber por que eu não guardo o sábado, assiste meus 2 vídeos. Não vou ficar perdendo tempo com um imbecil aqui não. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei não tem mais o poder de te condenar. Você está livre dela, você morreu para ela. Porquanto o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Qual carne? A minha carne, a sua carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, olha aqui, você que me acusou de ser contraditório, escute isso aqui agora, você. No tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A lei de Deus, que ainda existe, e do qual eu, como homem de Deus, estou livre dela, no entanto, ela condena o quê? A mim, filho de Deus? Não, ela condena a minha carne. Ela condena o meu pecado na carne. Está aqui, ó, está aqui. Ou você quer que eu desenhe para você? Você quer que eu desenhe, que eu faça um desenhinho para você entender aqui, ô sabichão? Você que fica me esculachando aqui com cinismo, com arrogância. Olha, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale para os 2 lados, tanto para mim quanto para você. Tanto para mim quanto para você. Eu estou ouvindo o que eu não quero aqui no canal porque eu falo o que eu quero. Graças a Deus. Eu tenho liberdade de falar aqui no canal, o que eu nunca tive liberdade de falar dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que me manipulou, que me escravizou durante 26 anos. Então veja, se você acha que eu tenho mágoa ainda, que eu estou destilando ódio, mágoa aqui, continue pensando o que você quiser. E se você não gosta desse canal, por que você assiste esse canal, meu Deus do céu? Só para me atazanar, né? Ai, ai. Eu já estou calejado, já não dói mais. Então é o seguinte, amados, olha. Vocês estão vendo aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação tremenda aqui. O que era impossível a lei porque a carne estava enferma. Ou seja, o que era impossível a lei fazer com a nossa carne? Salvar a carne. Porque a carne está completamente enferma de morte. Está condenada à morte a carne. A lei não podia salvar essa carne. A lei não pode salvar essa carne. Por isso é que Jesus veio em semelhança de carne do pecado. Né? E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado que a carne comete, a minha carne comete. Não eu, enquanto filho de Deus, cometo. E olha o verso 4, olha só. A fim de que, olha o objetivo aqui disso tudo. A fim de quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em quem? Em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, verdadeiros crentes em Deus, filhos de Deus que vivemos pela fé, não andamos mais segundo a carne. Embora a carne esteja viva, não é ela que nos domina mais. Não é ela que nos domina. Ela não tem o domínio sobre nós. Ela se manifesta, vez ou outra ela se manifesta. Né? Ela se manifesta, ela está viva aqui dentro. Agora, ela não nos domina mais, e nós não vivemos segundo os ditames da carne mais. Nós vivemos segundo os ditames do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. E ele diz coisas mais maravilhosas. Aqui em todo o capítulo 8. Eu vou ler só o verso 10, porque eu tenho que encerrar. Verso 10 de Romanos 8 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está
morto por causa do quê? Do pecado. Porque o pecado habita onde? É aqui, na carne, no corpo. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, já está condenado. Esse corpo já está condenado. É por isso que na glorificação Jesus vai me dar um corpo novo, sem pecado. Por isso que Paulo diz aqui, ó, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Qual justiça? A minha? Não, a justiça de Cristo, que Ele me concedeu na cruz. É com essa justiça que eu e você fomos justificados. Sabe o que é isso? Ser justificado? É quando Deus olha para nós e não vê pecado. Nós temos uma carne pecaminosa. Habitamos num corpo pecaminoso, que está morto, está condenado. Essa carne que é escrava do pecado, como diz Paulo. Mas a mente está liberta, morreu para a lei, morreu para o pecado. Está livre da lei, a carne não condena mais a minha mente, o meu homem interior, porque segundo o homem interior eu sou de Deus, eu tenho alegria na lei de Deus. É isso. Será que é difícil entender isso? Outra acusação, e eu tenho que ser rápido agora, a outra acusação que eu recebi é que alguém me disse que ao tratar lá da questão do bezerro, lá em Êxodo 32, e ao falar sobre a intermediação de Moisés, Moisés intercedeu pelo povo, alguém disse que eu afirmei aqui no canal que Moisés fez expiação, porque a palavra que aparece lá, em Êxodo 32, se quiser abrir, vamos lá, Êxodo capítulo 32, tem este sentido, a propiciação é o mesmo que expiação. Então, alguém já me acusou dizendo o seguinte, de que eu disse aqui no canal, de que eu afirmei aqui que Moisés fez expiação, de fato, e de verdade, pelo povo de Israel lá naquela época. Então eu tenho que responder a isso. Eu não disse que Moisés faz expiação, ou fez ele em si mesmo e por si mesmo expiação. Eu não afirmei isso. Eu afirmei que Moisés intercedeu pelo povo, pedindo a Deus para fazer propiciação. É óbvio que esta propiciação que Moisés fez era um indicativo de que ele iria matar um cordeirinho, que é tipo de Cristo, que apontava para Cristo morrendo no futuro, pagando a culpa e os pecados do seu povo. Foi isto que Moisés propôs a Deus fazer pelo seu povo. Propiciação. Não baseada numa suposta justiça de Moisés. Porque se eu dissesse isso, eu seria muito estúpido, muito imbecil de dizer uma bobagem desse tamanho. Moisés não fez ele mesmo expiação pelo povo como se ele tivesse justiça própria, méritos para isso. Ele intercedeu pelo povo, praticando uma propiciação baseada no ritual do tabernáculo, matando o cordeirinho. E tem mais um detalhe que eu acabei não dizendo aqui nos meus vídeos que eu gravei, falando sobre este episódio aqui do bezerro de ouro. Se você ler o verso 34 e 35, você vai perceber o seguinte, olha, vai, Deus falando para Moisés, vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Feriu Deus quantos ali? 3.000, nós já falamos sobre isso. Mas veja que parte daquele povo ainda seria visitado pelo Senhor. Porque parte daquele povo que não morreu ali imediatamente, por ocasião da adoração do bezerro, parte daquele povo era culpado, sim. Aliás, todo o povo era culpado. De um modo ou de outro era culpado. Mas uns mais culpados que outros. O grau de culpa aqui em uns era muito maior do que em outros. E é isso que Deus está dizendo aqui no texto. Então, quando Deus diz aqui no verso 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, Deus está querendo afirmar para Moisés, se isso que for o livro da vida, como eu abri essa hipótese aqui, suponhamos que seja, o que Deus está afirmando aqui é o seguinte, olha,
Quem peca contra mim não são os meus filhos verdadeiros. Os meus filhos verdadeiros jamais vão me trocar por um bezerro de ouro ou qualquer outro ídolo. Ou você, como verdadeiro crente que eu sei que você é, você vai trocar a adoração ao Deus de Israel, Deus Criador, por qualquer outro ídolo? Você vai trocar? Em sã consciência, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você quer fazer isso? Você deseja fazer isso? Porque se você deseja fazer isso, trocar a adoração ao verdadeiro Deus, Criador e Salvador, por um ídolo, qualquer seja ele, qualquer ídolo que seja, você não é um crente fiel, você não é um crente verdadeiro, você não é um filho verdadeiro de Deus. Nenhum crente eleito, verdadeiramente eleito, filho de Deus, nenhum crente eleito pecará contra o Senhor nesse sentido. Trocá-lo por um ídolo. Nenhum crente fará isso. E como nós vimos Paulo explicando ali em Romanos, o que acontece com o Filho de Deus? Ele mesmo, segundo a lei, segundo o homem interior, ele não peca mais. Ele é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. A carne dele peca. E é essa carne que a lei que ele transgride, hora ou outra, condena. Não ao homem de Deus, ao homem interior, segundo a mente. O verdadeiro Filho de Deus, segundo a mente, segundo o homem interior, não peca mais. Peca segundo a carne peca. É o que está em Romanos 7. Você abre em Romanos 7, você vai ver isso. Você vai ler isso. Então, para encerrar, eu quero ler 3 textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Colossenses, capítulo 1, 27 e 28. Vamos lá? Colossenses, 4 textos da Bíblia eu vou ler, tá? Eu vou ser breve agora para encerrar esse vídeo. Colossenses, abra lá, abra sua Bíblia. Colossenses. O primeiro texto é capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos 27 e 28. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o mistério? Cristo em nós. Nós cristãos, crentes verdadeiros, estamos em Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo. Em Cristo. Estamos unidos com Cristo. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele é santo, nós somos santos. Ele está na glória, nós já estamos na glória. Ele é justo, nós somos justos. A justiça de Deus, de Jesus, pertence a nós. Cristo em nós. Esse é o grande mistério. Nós em Cristo. O qual nós anunciamos, verso 28, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo queria apresentar todos aqueles a quem ele comunicava o Evangelho, queria apresentá-los a Deus de que forma? Perfeitos, segundo a própria justiça de cada um, segundo as obras da lei? Não. Perfeitos de que modo? Em Cristo, em Jesus. Eu em Cristo, Cristo em mim. Esse é o mistério. Este é o Evangelho. A minha união com Cristo, a sua união com esse Cristo maravilhoso. Perfeito em Cristo. Não em mim mesmo, perfeito não de mim mesmo em mim mesmo, porque essa carne aqui é escrava do pecado, e essa carne já está morta, já está condenada. Segundo a lei, já está condenada, não tem só Deus mesmo para nos livrar dessa carne lá na glorificação, né? Outro texto, entenderam aqui a maravilha desse texto? Outro texto, Colossenses 2,10. Também, olha só, presta atenção, também nele
Estais o quê? Estais o quê? Colossenses 2:10. Nele quem? Cristo. Nele, ou seja, nele. Eu nele, ele em mim. Nele, o que Paulo afirma aos Colossenses? E é o que ele afirma a respeito de todo crente. Nele estais o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoados. É nele, é em Jesus, só em Cristo é que eu estou aperfeiçoado. O que mais? Qual outro texto que eu quero ler? Filipenses 3, aí atrás. Volta aí, Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16. Presta atenção nesse trecho aqui. Não que eu o tenha já recebido. Aliás, é isso, que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então Paulo fala aqui primeiro, segundo a própria experiência, segundo um ser humano carnal, que ele ainda é carnal porque ele habita num corpo carnal, onde ele mesmo diz que não habita bem algum, onde ele mesmo disse um corpo que está morto por causa do pecado. Essa carne, esse corpo é escravo do pecado. Então, nesse ponto de vista aqui, olha só o que ele diz. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, do ponto de vista da experiência, da realidade. Ele não obteve a perfeição ainda, nem eu nem você. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu e você fomos conquistados por Cristo Jesus para este prêmio. A soberana vocação, né? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos o quê? Olha, parece que Paulo está se contradizendo aqui, né? Se você não entende a palavra de Deus aqui, você vai dizer que Paulo então está se contradizendo, porque lá no verso 12 ele está dizendo que não era perfeito, não havia alcançado ainda a perfeição, mas aqui no verso 15 ele está dizendo, todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, pela graça de Deus, né? Esse entendimento de evangelho que nós já alcançamos pela graça de Deus é maravilhoso. Eu tenho que andar agora de acordo com isso, que eu já alcancei, e não segundo aqueles velhos rudimentos nos quais eu andava antes, lá atrás, enquanto eu era adventista do sétimo dia, tolinho, bobinho, né? Marionetezinha, sabe, imbecilzinho, idiotazinho. Não estou falando que todo adventista é isso, não. Estou falando que eu era assim. Também não estou falando que hoje eu sou o suprassumo do saber, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que eu era desse jeito que eu acabei de descrever para vocês agora. Eu me via assim. Eu era um blefe. Um blefe como cristão, é isso que eu era. E é isso que eu não quero mais para a minha vida. Hebreus, último texto. Abre aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Verso 12 a 14. Não, verso 12 até o 18, para a gente encerrar. Texto maravilhoso. Hebreus 10, 12 a 18 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, então, depois de ter feito um único sacrifício pelo pecado, quando foi que esse sacrifício pelo pecado, ou pelos pecados, foi realizado? Quando foi? Não foi na cruz? Foi lá na cruz.
E depois que ele fez esse sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez depois de ter andado aqui 40 dias e 40 noites conosco aqui? Assentou-se à destra de Deus. Assentou-se lá no Santo dos Santos, lá no Santíssimo, do santuário celestial, porque é onde Deus habita. É o céu. É a habitação de Deus, a dimensão de Deus. Jesus assentou-se à destra de Deus lá. E porque Jesus assentou-se à destra de Deus, lá no santuário celestial, lá no Santíssimo, isso não foi em 1844, não. Isso foi muito antes, 1800 e tantos anos antes. E porque ele assentou lá à destra de Deus, eu pela fé, você pela fé, estamos assentados à destra do nosso Deus. É por isso que o escritor de Hebreus aqui no capítulo 4, verso 16, diz, olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Jesus está ali sentado, à destra de Deus. O sacrifício pelos pecados ele já realizou. É por isso que nós temos acesso a Deus agora, sem véu, sem ninguém para, impedir o nosso acesso a Deus. Sem ninguém, isso é maravilhoso. Verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está aguardando ali à destra de Deus. Aguardando o quê? Que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus tem inimigos, né? E muitos inimigos aqui nessa terra. Demônios e homens, anjos e homens. Anjos e demônios. Porque com uma única oferta, eu estou lendo bem devagarinho para você assimilar isso aqui. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu estou sendo santificado ainda. Você está sendo, como crente de Deus, você está sendo santificado ainda. Mas nós já fomos aperfeiçoados por conta de uma única oferta, a de Jesus lá na cruz. E aí Paulo, aliás, o escritor de Hebreus diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Por isso que Paulo fala do homem interior. Segundamente, eu tenho prazer na lei de Deus. É por isso que Paulo fala isso. Deus escreveu a sua lei na nossa mente. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus já não se lembra mais dos nossos pecados, porque quem comete pecados não somos nós mais, mas a nossa carne. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Deus remiu já esses pecados. Então não há mais oferta para esses pecados. Nossa carne, essa carne está condenada, está morta. Agora o nosso homem interior se renova de dia em dia, não é isso que a palavra diz? Eu espero que você tenha entendido, então, as minhas objeções quanto às acusações que eu recebi aqui. Nós voltaremos em breve com mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui no Caminho Livre. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.